como que foi sua jornada até se tornar um Java Champion, né? Você tem uma carreira longa aí, de muito sucesso. Como que você chegou lá? Conta aí pra galera, pra quem não te conhece, pra quem te conhece também, às vezes não sabe, né? O que aconteceu. Sim. Voltando, desde quando eu conheci Java, né? Eu fiz faculdade de computação em Londrina. Essa é a piada do clickbait pro meu nome, é que eu sou de Apucarana do Paraná. Antes de falar um pouquinho, é uma cidade... Hoje aumentou, Apucarana tá com 100 mil habitantes, então a gente tá bombando. Mas eu sou da época de lá, que era tudo mato, e eu fui fazer faculdade de computação em Londrina, que é o centro perto de Apucarana que tem, aqui na UEL. E lá foi o meu primeiro contato com Java, mas na época da faculdade, como todo mundo que é na faculdade, você vê um monte de linguagens, mas você nunca chega a estudar nenhuma a fundo, e na faculdade eu era mais envolvido com o laboratório de redes da faculdade. E daí, isso é uma história que eu parei no tempo. Eu tive CCNA, todas essas coisas, eu trabalhava muito com roteamento de redes, eu trabalhava no laboratório de redes aplicadas. Daí, por causa disso, eu fui para Campinas fazer mestrado na FEEC, que é uma... eu fui fazendo engenharia elétrica o mestrado, e eu sou o mestre em engenharia elétrica que não sabe trocar chuveiro. Esse sou eu. Porque a engenharia elétrica tem a faculdade de aplicação, faculdade de engenharia elétrica aplicada à ciência à computação, que é uma faculdade especial da engenharia elétrica. É como se fosse uma engenharia elétrica bem misturada com computação. E eu fui trabalhar no laboratório de redes, que tinha uma parte da galera que era engenheiro elétrico mesmo, né? De rede, de eletrônica, e eu que fazia a parte de software desse laboratório. O meu irmão fez essa engenharia elétrica. Fez na FEI, aqui em São Bernardo. Que da hora, que é um mix. Daí, por isso, e nesse laboratório que eu fui trabalhar com Java mesmo. Foi a primeira vez que eu cheguei lá e parte das aplicações, porque tinha o sistema todo era feito em Java E, era Java E 1.1, alguma coisa, mas muito, e era Struts 1. Foi daí... Ó, o Bruno tá aí também. Que prazer. Eu e você, Elder e Éder, dá pra ser uma dupla sertaneja, né? Até a gente já se confunde, né? Se ela chama Éder, eu atendo. Deixa eu ser E daí, por isso, foi a primeira vez que eu abri o contato com um código Java digamos assim, enterprise de produção, o código Java E, que era na época do EJB 1.2, XDoclet, tudo aquelas coisas. Foi quando eu não sabia nada daquilo, porque você chega no mestrado sem trabalho mais pesquisa acadêmica, eu fui começar a trabalhar nesse mundo. E o jeito que... Vou continuar um pouquinho, mais um minutinho só a história. Eu sou convidado, pode falar. Sim. E daí, por causa disso, eu comecei que a minha história de carreira muito se mistura com duas coisas. Uma que Maximiliano, assim, é a dupla Java, dá pra gente fazer. Se fosse de Goiânia, dava pra gente ser a dupla. Fazer sofrência. No sofrência eu posso começar aqui também, que eu faço todo mundo chorar. Os problemas os bugs do dia. E daí, por isso, eu comecei a entender melhor o Java. E a minha carreira, eu falo que assim, tem duas coisas principais na minha carreira. Uma é o open source, e uma é o Java. Elas duas são muito interligadas. Por que eu queria falar dessa trajetória que chegou? Porque esse projeto foi quando... Ó, pra você ver como que é... Eu me chamava já programador Java, e por causa da faculdade, que você sai eu tenho tupete ainda, mas sai com o tupete alto, né? Daí, quando eu comecei a trabalhar com o Struts 1.2, foi a primeira vez que deu o clique na minha cabeça, isso em 2005 para 2006, que quando acontecesse um bug no meu programa Java E, eu conseguia dar um clique e ver o código-fonte do como que aquilo era feito. Mas foi o momento de... Pode ser aquele momento que desce a luz, sabe? Porque eu lembro até hoje, eu tava no Eclipse, eu cliquei, e ele tinha aquele código Java meio bagunçado, que é o decompilado do .class. Daí eu falei assim, mas tem um botão para baixar os sources aqui. Daí eu baixei o source sem saber nada. E por isso que eu falo que é coisa de interiorzão, né? Apertei o source, simplão. Daí eu vi que tinha uns sources lá e eu descobri que eu conseguia debugar os sources. Aí você surtou. Daí eu fiquei uns
2, 3 meses fazendo esse grande ponto da minha carreira, que eu era o maior especialista em Struts 1.2 que eu conhecia. Porque eu li, é uma coisa que é muito útil até hoje. É muito utilizado. O Struts pagou muito boleto aqui, viu? Então, para mim pagou muito boleto também. Então. E daí depois eu comecei. E daí foi quando eu comecei a ler código-fonte. Foi o meu primeiro grande aprendizado, foi começar a ler código-fonte. Daí, lendo um código-fonte atrás do outro, eu comecei a encontrar. E daí depois eu fui pro código-fonte do Hibernate, que era usado. Que foi daí que começou a minha história com a Red Hat ainda. E daí eu comecei a ver o código-fonte do Hibernate e eu comecei a ir atrás das pessoas que faziam aquele código. Só que, cara, eu fui para Campinas com zero networking. Eu cheguei lá e não conhecia quase ninguém. Tinha 2 amigos meus que vieram de Londrina e mais ninguém. Eu não conhecia ninguém no mundo de TI e eu era fechado no mundo acadêmico. Sabe, assim, eu era aquela pessoa que eu não conhecia mesmo de laboratório. Todo mundo era muito mais preocupado com a pesquisa. A gente usava software para provar, para validar as nossas pesquisas. Só que ninguém era assim, desenvolvedor profissional, de ter uma experiência de mercado, de conhecer como tudo funciona. Daí eu fui atrás de ver quem sabia esses frameworks direito. Foi daí que eu descobri, eu acho que eu já contei para você essa história, mas é legal para contar todo mundo. Eu descobri que tinha um monte de gente que sabia essas coisas que estavam no evento. E daí eu fui descobrir o TDC e o QCon. Uhum. Daí eu comecei a ir nesses eventos e eu falei, cara, Daí eu fui no evento, eu fui como voluntário no QCon e eu paguei para ir no TDC. Quando eu cheguei nesses 2 eventos, eu vi esse pessoal falando, que até um deles está aqui no chat, que é o Porcelli, que a gente trabalha junto há muito tempo hoje, mas eu vi aquele pessoal falando e era o pessoal as pessoas que desenvolviam a tecnologia. Daí eu falei, como que eu viro uma pessoa dessas? Daí eu entrei numa sina de mandar 300 mil abstracts para 30 mil eventos, porque eu queria descobrir um jeito de conhecer essas pessoas para eu conseguir aprender para essas pessoas. E daí eu comecei a palestrar, eu mandava para quase todas as trilhas do TDC palestra. Porque o do QCon já sabia que eu não ia, não tinha acesso ainda, e eu ia de voluntário no QCon. E para isso eu escrevia no InfoQ para conseguir ingresso, e para o TDC eu mandava. Eu ficava o dia inteiro no meu trabalho. Nessa época eu já trabalhava na Dextra, que é uma empresa muito maneira também. E daí eu ficava procurando tudo que eu fazia de legal no projeto, eu mandava palestra de tudo. E mandava palestra de Java, mandava palestra de testes, mandava palestra de NoSQL, que eu era meu linha de pesquisa no laboratório. E daí eu comecei a participar dos eventos. Recebi o primeiro convite, aceitava a primeira palestra. E em meio disso, eu fui conhecer esse Java Champions. Que para mim era... Até hoje eu fico... É o tipo que... são sempre foram para mim, as pessoas são luminárias para mim, são as referências de todo mundo Java, e eu acho que a influência que esse grupo tem na tecnologia é muito grande. Sabe, porque são as pessoas que, na verdade, que enchem o saco na spec, que vão atrás de ser a representação da comunidade no desenvolvimento da linguagem, e depois eles devolvem para a comunidade isso de gerir o que o JCP faz, que é o community. Eu acho que a gente tem muito essa missão de pegar o conteúdo que está lá e de gerir o conteúdo para a comunidade. E daí, em 2015, eu comecei a... Daí começou isso em 2012, 2013, 2014, eu comecei a ficar bom em abstract. Muito bom. E daí eu mandei... Eu não conhecia ninguém. E daí eu mandei um abstract pro Java One, em São Francisco. Sem ideia. Sem pretensão nenhuma, só que eu dei muita sorte, porque o que eu estudava no laboratório da Unicamp, que era NoSQL e principalmente REST, que era o jeito que a gente usava, ninguém falava ainda, e eu acho que eu fui a única pessoa que mandou uma palestra disso na época, e era o Hot Topic.
A palavra é cagada mesmo, sabe? Não tem outra. Não tem outra. E daí, com isso, eu fui pro Java One e daí eu entendi o que era ser um Java Champion, vendo os Java Champions palestrar. Eu acho que o jeito que eu montei a grade para aquele evento, eu procurei quais são todas as pessoas que chamam Java Champion e eu fui assistir todas as palestras e eu fiquei encantado. Daí que eu já conhecia mais a Fabi, já conhecia mais o Bruno e eu fui perguntar para eles como que eu viro um Java Champion. Que é basicamente isso que você está fazendo, que é muito legal de contar a história de todo mundo. Na verdade, eu perguntei assim, como é que vocês viram Java Champion? E daí eles falaram para mim o que era, como que você tinha que fazer, e eu comecei a orientar a minha carreira a falar mais de Java, a procurar dar mais palestras de Java, a escrever mais de Java, e eu comecei a puxar o Java no evento que eu era. Depois eu fui virar membro do comitê do QCon. E eu comecei a puxar muito Java no QCon. Tinha trilha de arquitetura de Java, tinha trilha de Java específica, a gente sempre manteve. A única trilha de linguagem que tem no QCon até hoje é de Java, e isso é muito no Brasil, e isso é muita responsabilidade do meu trabalho. E uma coisa foi levando a outra até que que eu fui reconhecido e o Bruno me indicou. Mas é uma história massa, porque tem um monte de coisa que a gente quer. E assim, 9 coisas dão errado. De 10 coisas, 9 que eu planejo na minha vida não dão certo, como para todo mundo, sabe? Só que isso foi uma coisa do Java Champion, porque eu vi aquilo e era um negócio tão maneiro para minha carreira que eu achava massa, não só... Eu nunca fui muito no de que o que eu vou ganhar profissional... eu nunca fui muito de... eu quero virar Java Champion porque eu quero ser promovido na empresa. Porque a maioria das empresas que eu trabalhava no Brasil, que eram as empresas que eu achava que era o auge, né? Não estão nem aí para isso. Só que o massa é que era assim, eu queria fazer parte desse grupo que consegue levar Java para a comunidade para ajudar pessoas como eu que começaram lá atrás. Que não tinham acesso às coisas mesmo. E daí eu acho que o Java Champion, principalmente Java Champion brasileiros, a gente faz um trabalho massa de levar o Java, digerir o Java para a comunidade. Cara, ó, podia encerrar aqui já a live, porque você deu tanto insight bacana sobre compartilhamento, sobre, enfim, crescer na carreira. Então, putz, obrigado mesmo por contar um pouquinho da sua história aqui.